Só aviso, se você não viu o filme, não veja esse vídeo. Sua experiência vai ser completamente estragada, certo? Vai ser completamente estragada se você ver esse vídeo. Não veja o vídeo. Veja o vídeo depois de ver o filme. Se você ver o filme, entre de cabeça aqui. E qualquer coisa você destrói minha visão aqui nos comentários, ok? Valeu. Inception é um filme de 2010, vindo do renomado diretor Christopher Nolan, famoso pela trilogia Cavaleiro das Trevas, Promnésia, Interestelar e vários outros filmes. O filme Inception conta a história de um homem, Cobb, que é um infiltrador de sonhos alheios, nos quais ele infiltra através de um dispositivo, e esse dispositivo faz com que Cobb, junto com vários colegas e comparsas, infiltre o sonho de um alvo. No sonho, o Cobb pode fazer diversos tipos de operações nas vítimas. A primeira é a extração, no qual ele extrai do adversário, através de um cofre que tem dentro do subconsciente do adversário, certas memórias, certas informações que podem ser úteis em matérias confidenciais, como por exemplo negócios, crimes e outras coisas. Cobb pode também fazer uma operação que dá nome ao filme, que se chama Inception. Nessa informação, Cobb consegue instalar na cabeça do alvo uma ideia, sem que o alvo perceba. Essa ideia, que está lá no subconsciente do alvo, ela não é percebida pelo inimigo e o inimigo ele trata a ideia como própria. Defende-a com unhas e dentes, como se tivesse sido concebida por si, sendo que, na realidade, ela não é própria dele. No filme são apresentados casos em que essa operação foi bem sucedida. O primeiro caso foi da esposa do protagonista, Mal Cobb, que foi no qual foi instalada a ideia de que talvez o mundo dela fosse um sonho, o que causou a trágica morte da personagem. A segunda foi no caso de Robert Fisher, interpretado por Cillian Murphy, que teve instalada a ideia de dissolver o conglomerado industrial do pai, o que beneficiaria Saito, que é o contratante de Cobb, seu competidor. E isso foram os casos que foram apresentados na obra e pequena apresentação da obra. Mas eu presumo que todos que estão nesse vídeo, a maioria, viram a obra. Bom, mas é bom apresentar esses conceitos antes de irmos para uma parte boa. De fato, o filme possui inúmeras temáticas que poderíamos abordar, tal como, por exemplo, a questão do que é ou que não é real. No entanto, eu escolhi falar, nesse vídeo, do próprio Inception em si, pois, irei explicar e detalhar isso depois, é um fenômeno que não acontece apenas nos sonhos, mas no mundo real. No Inception, como é demonstrado no filme, existem algumas premissas. Número 1, o indivíduo não pode perceber. Número 2, a ideia tem efeito após o Inception, durante um tempo indeterminado. Número 3, é deixado a entender que se o indivíduo percebe o Inception, a ideia é anulada. Mas isso é muito difícil, aparentemente. Quanto mais forte, número 4, quanto mais forte é a mente do indivíduo, menos brechas há para o Inception e, consequentemente, mais difícil é para realizar o processo. Nós vimos quando, por exemplo, eles tentaram invadir a mente de Robert, que a mente dele estava cheia de imagens violentas que serviam para atacar os infiltradores do sonho. E número 5, a ideia inserida conduz à vontade do indivíduo. O indivíduo fará o possível para justificá-la, criando inúmeras explicações mirabolantes para qualquer objeção à ideia. A ideia é, portanto, dissociada da razão, sendo apenas um ato da vontade. Como assim um ato da vontade? Exemplo, eu ensino em você uma ideia de que uma parede branca é preta. Você vai, independente de qualquer coisa, racional, qualquer outra coisa, você vai dizer, bom, a parede é preta, mas você não é branca, olha a cor. Não, por causa disso e disso, vai ser um ato da vontade. Totalmente dissociado da razão, vai ser um ato, você quer que isso se concretize para justificar a ideia. Ideia que você não percebe, que está subconsciente em você, certo? Ou seja, recapitulando, o indivíduo não pode perceber a ideia tem feita após o Inception, durante tempo determinado. Número 3, o indivíduo pode perceber o Inception e talvez isso pode anular a ideia. Número 4, quanto mais forte a mente do indivíduo,
menos brechas há para o Inception. E número 5, a ideia conduz à vontade do indivíduo. Ele vai fazer o possível para justificá-la. Essas são as premissas básicas que, pela minha leitura do filme, eu consegui extrair de que é o Inception. Agora entramos na parte intrigante. Será que o Inception é apenas alguma coisa dos sonhos? Poderia ser ele feito no mundo real? Em massa, talvez? Um grupo gigante de pessoas? Bom, contextualizando para vocês, dando um exemplo, é fato conhecido por muitos que a mídia tem uma força midiática na sua propaganda muito grande. Essa força insere geralmente em muitos indivíduos de mente fraca ideias, desejos, aspirações que não são próprias deles. São justamente ideologias, como o termo diz, ideias. São ideias que tomam a vontade do indivíduo, domam essa vontade e essa vontade acaba, por fim, fazendo de tudo para justificar essa ideia. Torna-se um processo dissociado da razão. É um processo puramente não inconsciente, mas da vontade, unicamente. Esses indivíduos eles acreditam que chegaram a essas conclusões de forma livre, espontânea, mas ignoram o fato de que muitas vezes eles chegaram a essa ideia ou concordaram com ela devido a processos midiáticos ou propagandas que utilizaram elementos estéticos, emocionais e gráficos apaixonantes. Esses elementos eles atacam muitas vezes em paixões, em fraquezas dos alvos. Justamente o Inception que eles fazem, eles atacam em brechas para poderem inserir uma ideia no alvo. Obviamente, se você tiver uma mente mais blindada a certas coisas, você não pode até não cair na propaganda. Mas para qualquer um existe uma fraqueza. Então você poderia ser, de certa forma, você ainda é um alvo em potencial. Um exemplo disso seria um indivíduo que gosta de um gosto específico, uma estética específica, e uma propaganda que utilize essa estética poderia iludir esse indivíduo, essa pessoa. Um exemplo, por exemplo, seria um indivíduo comunista. Ele poderia fazer uma propaganda com uma estética comunista soviética dos anos 60, 70, trabalhadora, poderia fazer uma estética muito forte, apaixonante, emotiva, para vender justamente para ele um produto mega capitalista. É possível fazer isso num indivíduo de mente fraca, que se rende muito às estéticas, às imagens. É por esse motivo que os sábios da antiguidade, diferente da plebe, os sábios da antiguidade não gostavam muito de imagens. Eles viam as imagens como uma forma de distração. Não de distração, mas uma forma péssima de conhecimento. Pois o sábio ele consegue formar os conceitos na sua própria mente. Os conceitos, as aparências, a imaginação na sua própria mente. Já o indivíduo, a plebe, precisa de uma muleta para que ele possa chegar a uma ideia, a um conceito. E essa muleta pode até se tornar uma armadilha. Por exemplo, eu posso criar uma imagem e com o intuito claro de inserir em você alguma ideia que não seria inserida normalmente, certo? Sempre há essa grande apelação em elementos visuais, certo? Porque justamente a maior parte dos nossos sentidos é na visão. A maior parte dos nossos sentidos é na visão, é feito na visão, certo? Algum médico me corrija, mas creio que seja 70%. A visão é o sentido mais forte do homem, e por esse exato motivo que imagens nos excitam mais do que outras coisas. Nos excitam mais do que textos. Textos não têm imagens formadas. Você tem que formar as imagens no texto. E geralmente essas imagens que são formadas na nossa imaginação são completamente imperfeitas. São imagens que não trazem a realidade dos fatos. No entanto, num livro, por exemplo, ilustrado, ou num quadrinho, as imagens por si nos falam
toda a situação, o que é diferente de um livro. Se compararmos, por exemplo, um quadrinho com um livro clássico, o livro clássico deixa muitas coisas a entender, ou muitos contextos a se interpretar, inúmeras situações a ver a, o que, por exemplo, descrever. Eles escrevem os rostos dos personagens de uma forma específica e que para muitos pode ser difícil de entender. Já, por exemplo, em imagens, em quadrinhos, o rosto dos personagens ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais explícito, mais fácil de entender, por esse motivo mais fácil de assimilar a ideia que pode ser colocada. Mas enfim, o que isso tem em relação ao ponto do Inception? O ponto é que certos elementos sensitivos e emocionais podem facilitar com que uma ideia que não seja sua seja aplicada, não aplicada, mas seja colocada na sua mente sem que você perceba. Isso pode ser feito em escala massiva. Um exemplo para concretizar ainda mais essa minha ideia, que eu quero passar para os senhores, é das próprias redes sociais. As redes sociais, como muitos já devem saber ou não, elas propagam uma certa ideologia, pode-se dizer assim. Afinal, tem pessoas lá. Essas pessoas, obviamente, têm ideologia. E elas não vão trabalhar no seu melhor. As pessoas vão trabalhar no melhor interesse da sua ideologia, não no interesse do público ou daqueles que usam a rede social. E sabendo que eles têm uma ideologia, supondo que eles tenham uma ideologia, eles vão exprimir essa ideologia através dos algoritmos, através dos conteúdos que serão recomendados. E esses conteúdos que serão recomendados serão conteúdos que favoreçam essa ideologia. Tem uma estética dessa ideologia, um sentimento que favoreça essa ideologia, certo? E nesse sentido, ocorre um processo em massa de ilusão, um inception em massa, que nunca antes foi feito na história. Talvez com a mídia mídia antiga, mídia dos jornais, poderia se alcançar algum efeito similar, mas não como na magnitude que é da atualidade. Na atualidade, com um simples clique, é possível convencer a opinião de inúmeras pessoas. Por exemplo, quem não está ligado nos eventos recentes, os OVNIs, certo? Foi basicamente promulgado por várias redes sociais, não promulgado, mas divulgado, espalhado pelos algoritmos das redes sociais, jornais das redes sociais, uma suposta ideia dos OVNIs, que eles supostamente existiriam, pois houve um abatimento de negócios não identificados, certo? E muitas ideias foram inseridas na cabeça da população sem que elas percebam e sem um processo de raciocínio de que teriam OVNIs, não entendendo todo o contexto da situação, pois aos avisados talvez tenham os questões geopolíticas envolvidas, talvez não foram OVNIs, mas enfim, o ponto é, para não me perder muito, esses processos de convencimento podem ser feitos em massa na era moderna. E obviamente eu não me proponho a solucionar alguma coisa, mas é bom ser um polemista. É bom não ser um polemista, mas ser falar de certos fenômenos do mundo. É interessante isso. E é interessante também que eu posso avisar aos senhores, se algum de vocês entender esse processo, de que muitas ideias talvez nossas não sejam realmente nossas. Talvez você não chegou a essa conclusão por uma forma introspectiva, por uma meditação pessoal ou por um raciocínio. Você chegou a essa ideia por influências externas. E, de certa forma, todas as ideias nossas, a maioria, são por influências externas.
muitas da família, da escola, da mídia, de influenciadores, sejam eles de direita ou de esquerda. Mas o ponto é você saber discernir de onde veio a ideia. E após isso, concordar ou não da ideia. Certo? Você concorda com a ideia? Ou não? A maioria das pessoas nem se presta a pensar de onde veio a ideia ou se concorda com a ideia. Apenas pega a ideia para si e xablau. Aceita ela, divulga ela, vira um veículo propagador e sem receber nenhuma coisa, né? Nem pra você receber um pouco, sabe? Poxa, pá, se eu, se eu recebesse um pouquinho, eu poderia propagar uma certa ideia, né? Quem sabe? Mas nem pra receber, esses indivíduos recebem. São apenas vetores passivos de uma doença, certo? Que é a doença da ideia. Enfim, meu vídeo provavelmente tem vários erros. Eu admito isso, certo? Deve ter vários erros, várias coisas. Eu não sou inteligente, tá? Ou se eu sou inteligente, eu preciso aprender ainda mais. Mas esse é o vídeo, certo? Muito obrigado por verem esse vídeo. E por favor, se for possível, deixem o joinha, comentem, façam comentários, esculhambem o vídeo, destruam o vídeo, façam o que quiserem, mas por favor, deixem o comentário. Se inscrevam no canal, sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal.